Aqui estão as colunas, tá certo? E aqui está o desenho das colunas. Qual a constelação que está interessando para o nosso estudo nessa noite? Órion. Aqui está Órion. E me chamou a atenção, primeira coisa em Dendera. Órion é o símbolo do principal deus do panteão egípcio. Tá certo? Osíris. E curioso, nesse aqui, eles fizeram uma coisa que é o que a tradição diz que Adão fez. Eles imaginaram nas estrelas, os egípcios, imaginaram nas constelações, desenhos que contavam a história do céu. E na visão deles, Órion, ou Osíris, era o guerreiro celestial que comanda um grupo de outros guerreiros e expulsa do céu o dragão alado. E o dragão é expulso do céu, estão vendo onde estou apontando aqui? O dragão é expulso do céu juntamente com o seu exército. Não parece curioso isso? Não parece similar à história bíblica? Órion é visto pelos egípcios como a principal constelação. É o símbolo do guerreiro que expulsa do céu um dragão. E o dragão tem 4 asas. O símbolo máximo de um querubim é ter 4 asas. O teto de Dendera também tem uma mapa do céu. Vou mostrar um desenho para ficar mais fácil. Aqui, em colorido, aqui. E aqui de novo tem coisa que me chama atenção. Órion aparece aqui. E curioso, ao invés de ter embaixo dos seus pés a constelação de Lepus ou coelho, ele tem a constelação de uma serpente. Estão percebendo aqui? É uma serpente. Órion pisa numa serpente. Hércules também é colocado pisando numa serpente. O leão também pisa sobre uma serpente. E a serpente sempre é chamada de Her-Fent, a maldita serpente ou dragão. Por que Órion é visto como aquele que pisa na cabeça de uma serpente? E aqui que vem o mais curioso. Órion, para eles, é chamado de Sahu-Alsar, ou a alma de Osíris. É o mais alto de todos os poderes do céu. E essa tradição dos egípcios diz que Órion tinha um irmão invejoso chamado Set, que era o poder da escuridão. E Set o matou. Espera aí. Segundo a versão egípcia, Órion tinha um irmão chamado Set, que era o poder, representante do poder do mal. E Set o matou por inveja. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? A Bíblia fala de um irmão que matou o outro? Fala, quem foi? Caim que matou Abel. E no lugar de Abel, quem que Deus levantou? Sete. E Sete era o representante dos filhos do bem. Os filhos do bem. Mas na versão egípcia, Sete é o representante do mal. E Sete que é o irmão invejoso e assassino. Ora, irmãos, eu aprendi uma coisa. Quem sabe isso aqui não é a história da Bíblia contada na versão dos descendentes de Caim. É a mesma história contada na versão dos descendentes de Caim. Aqui então nós temos Órion, os outros que eu já havia mencionado para vocês, o leão pisando na cabeça de uma serpente, segundo os egípcios. E Órion também, para não tomar muito tempo dos irmãos, me chama a atenção por ser o centro da astronomia de várias civilizações antigas, não só dos egípcios. Vou dar um exemplo para vocês. Na Mesopotâmia, Órion é chamado de An ou Anu, o pastor celestial. E as estrelas eram o rebanho do seu pastoreio. O Gilgamesh é o mais antigo texto sobre Órion. E ele também foi escrito há cerca de 4.000 anos e traz um mito onde Órion é mostrado como a luta entre o bem e o mal. E no Egito eu já falei com vocês que era a representação de Osíris. Agora, por que os gregos dão o nome da constelação de Órion de Órion? Olha que história interessante. Segundo a mitologia grega, um homem chamado Iriels era viúvo e, portanto, não podia ter filhos. Um dia, Iriel recebeu a visita de 3 deuses, Poseidon, Zeus e Mercúrio. E ele recebeu os 3 deuses na casa dele, mas não sabia que eles eram deuses. E ele foi muito cortês com eles. E por ele ter sido cortês com eles, quando eles estavam saindo, eles perguntaram: o que você quer de nós? Iriel falou: o que eu mais queria era ter um filho. Então Zeus pegou uma raposa, e dessa raposa nasceu o filho maravilhoso de Iriels,
E o nome dele foi Órion. E ele se tornou um famoso caçador. Isso se parece com qual história da Bíblia? Abraão. A Bíblia diz que Abraão recebeu 3 anjos em sua casa. Na verdade, Jesus e mais 2 anjos. E eles também falaram: Abraão, o que você quer? E ele também pediu um filho. Só que qual foi o filho que Deus prometeu para Abraão? Respondam, qual foi? Isaque. Mas qual que nasceu antes e se tornou um caçador? Ismael. Não seria esta a história de Abraão contada na versão de Ismael? Olha que Órion se torna um caçador. Olha que nessa versão aqui, Iriel é viúvo. A visão da mulher nem aparece, porque Agar não era esposa de Abraão. Agar era a raposa. E você tem mais embaixo aqui, que a criança cresceu, se tornou um famoso caçador, se apaixonou por Ártemis, e o irmão dela, Apolo, tentou matá-lo. A mesma história da Bíblia de Esaú e Jacó. Gente, agora olha na Mesopotâmia que interessante. Órion é visto como um guerreiro que está destruindo um dragão alado. Órion, talvez aqui sendo um deus principal da Babilônia, isso foi encontrado em Soch, ele está destruindo um dragão alado. Estão vendo aqui? E expulsando-o do céu. Aqui então, de novo, Órion expulsando o dragão do céu. De novo, numa outra versão do Irã, da Pérsia, encontrada em Babiroche, antiga Babilônia, você tem Órion aqui, expulsando de novo do céu um dragão. Agora essa me chama atenção. Na Babilônia, Órion também aparece expulsando um dragão. Só que Órion aqui não é representado apenas como um guerreiro. Ele é representado como um querumbim, chamado Marduk. E na versão babilônica, o querumbim é o herói. E o querumbim expulsa o dragão Tiamat do céu. Até aqui nós estamos vendo a história do Gênesis contada na versão de lá. E de novo, espera aí, tem alguma coisa errada com essa versão, tem ou não tem? Um querumbim, herói, que expulsa um dragão, o que há de errado com essa história? O querumbim é o herói? Quem que é o querumbim? É o próprio Satanás. O querumbim é Satanás que foi expulso do céu, Lúcifer. Só que na versão da Babilônia, ele conta a história da queda dele do céu, só que ele coloca a si mesmo como herói. É a história contada na versão dele. Ele que é o dragão, ele que é a antiga serpente, ele que foi expulso do céu. E como isso se parece com a visão de João no Apocalipse, onde veio uma mulher, um dragão no céu, arrastando a terça parte das estrelas, etc. E de novo você tem Osíris, então, representado como Órion, e algumas vezes como Deus principal entre 2 querumbins, como a Bíblia mostra o Senhor entre os seus querumbins. Aqui é Osíris, coberto por um querumbim. Qual é a minha teoria? A minha ideia é que, de fato, Adão pode ter contado essa história, e Satanás fez questão de deturpar a história do grande conflito. Pessoal, ninguém falsifica uma nota de $6. Você só falsifica algo que existe. Concorda comigo? Se a heresia, se o que Satanás traz é uma contrafação da verdade, então é lógico que no paganismo eu vou encontrar elementos da verdade, que é uma distorção da verdade. Uma nota falsa de $5 parece muito com uma nota verdadeira de $5, mas você jamais vai encontrar uma nota falsa de $6. O erro é uma contrafação da verdade. Agora, só para terminar, até no Egito, isso aqui não tem nada a ver com OVNI, as pirâmides, Órion teve um lugar tão central para os egípcios, que as pirâmides de Miquerinos, Kefren e Khufu, ou Quéops, elas estão no mesmo diâmetro do cinturão de Órion das 3 Marias. Olha aqui, deixa eu mostrar essa foto, fica melhor. Aqui estão as 3 pirâmides, e 4 outras pirâmides em volta, e desenhando Órion no chão. O mesmo desenho de Órion, os egípcios fizeram no chão. E a minha pergunta é, por que Órion teve um lugar central tão destacado para os egípcios, babilônicos, mesopotâmios de uma maneira geral? Não será porque, na tradição adâmica, Órion também tinha um lugar destacado? Segunda pergunta, por que Ellen White, de tantas constelações do céu, teve como revelação algo a respeito de Órion? Eu deixo para vocês responderem estas perguntas. Mas eu quero terminar esse sermão com algumas informações atuais tiradas da NASA. Todas essas informações, se você quiser a fonte, o site é www.nasa.gov. Eu estou falando isso porque há muito sensacionalismo. Sabe